Nesta semana, o Sempre um Papo abre espaço para a discussão de um tema de fundamental importância para o fomento da cultura no país. No programa, uma reflexão sobre a Lei Rouanet, o Fundo Nacional de Cultura e o Procultura. A cultura precisa de projetos que, além de serem perenes, gerem legados para o nosso país. E o Sempre um Papo é um projeto que é perene e com muito legado para o nosso país e para a cultura brasileira. A gente tratou aqui num assunto super polêmico de uma maneira muito madura, o que é difícil, né? Apesar de ter pontos de vista diferentes e opostos, todo mundo estava a serviço de uma solução, né? Do entendimento, de uma compreensão. Isso é muito legal. Com o auditório lotado, com diversos representantes da cultura de Minas Gerais, foram convidados para o debate o secretário executivo do Ministério da Cultura, Vitor Ortiz, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes, e o deputado federal do PT de Pernambuco, Pedro Eugênio. Será um prazer enorme poder conversar com vocês da TV Câmara sobre os temas da cultura no Brasil, em particular a nossa lei de incentivo à cultura e também dos demais projetos que o Ministério da Cultura realiza em nome do governo federal para a promoção da cultura brasileira. A intenção é a gente fazer uma discussão sobre a mudança da Lei Rouanet, que hoje se discute no Congresso Nacional. De uma forma bastante pragmática, nós vamos trazer a possibilidade dessa mudança e o que é que ela traz de novo para o segmento cultural. Vamos fazer uma avaliação dos 20 anos da lei, vamos identificar os problemas dessa lei e buscar soluções nesse escopo da nova lei de incentivo que hoje tramita na Câmara. Nós vamos discutir o Procultura. É um projeto que reformula e que substitui a lei atual de incentivo à cultura, que é conhecida como Lei Rouanet. Portanto, bem-vindos a mais um Sempre um Papo que hoje debate o tema os 20 anos da Lei Rouanet e o Procultura, passado, presente e futuro. O Vitor vai fazer um apanhado da lei, um pouco um conjunto do que aconteceu até agora. O deputado Pedro Eugênio vai falar sobre a sua relatoria e o Enilton vai entrando nos detalhes das mudanças. Nós não estamos discutindo apenas a Lei Rouanet, como a imprensa às vezes tende a transmitir, talvez porque a Lei Rouanet seja mais polêmica, esteja sempre em evidência, né? E também porque a Lei Rouanet realiza um investimento muito importante. O ano passado foram 1 bilhão e 290 milhões de reais o montante total de renúncia executado, né, nos mais diversos projetos que foram aprovados ao longo do ano de 2011. A expectativa deste ano, que é o teto da Lei Federal de Incentivo à Cultura, é de um investimento de 1,6 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, portanto, é óbvio que se trata de um dos instrumentos mais importantes de fomento à área da cultura e, portanto, normalmente a Lei Rouanet está em maior evidência. Nós estamos discutindo no Procultura, e esse é o grande sentido que ele tem, o modelo de financiamento da cultura no Brasil. Isto inclui, né, outros mecanismos, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura, que, ao contrário da Lei Rouanet, né, não tem ainda uma pujança, um aporte de investimento anual que nós gostaríamos. O fundo ele nasceu junto com a Lei Rouanet, né, como parte de um modelo de financiamento, lá no início dos anos 90, aprimorado no início dos anos 90, pelo deputado Paulo Rouanet, mas o fundo nasceu para fazer o contraponto, ou seja, o equilíbrio, já se deduzindo e já se concluindo, naquela época mesmo, já se sabia, né, e é óbvio que a Lei Rouanet é uma lei que está voltada para o mercado, para garantir a participação do mercado no investimento cultural, no desenvolvimento cultural do país. Mas, né, nós sabemos que não é possível
fazer isso só com a visão do mercado. É necessário ter a participação e o incremento do investimento público. As estratégias públicas têm que estar garantidas. E elas podem ser realizadas, e é para isso que existe o fundo, né, através do Fundo Nacional de Cultura. Mas a relação hoje é de um profundo desequilíbrio. Nós precisamos encontrar, e por isso a discussão do Procultura é uma oportunidade ímpar, o equilíbrio na realização e na produção efetiva dos investimentos públicos entre esses dois instrumentos. Essa experiência de estar tendo a responsabilidade de ser relator do Procultura tem sido uma experiência muito importante, principalmente pela relevância do tema. Nós sabemos que trata-se de uma lei, a Lei Rouanet, uma lei que já tem mais de 20 anos. Né? É uma lei que, embora seja criticada com frequência, ela tem funcionado e tem sido capaz de colocar para a cultura recursos que, não fosse ela, não estariam chegando à cultura. É uma lei que ela vem para enfrentar determinados desafios, e o principal é o da concentração. Tudo mais é consequência, me parece. Sendo hoje os recursos que vão para a cultura através da renúncia muito maiores do que os recursos do Fundo Nacional de Cultura, e sendo o recurso da cultura uma opção do proponente, do patrocinador, da empresa, há uma tendência natural de mercado de que esses recursos fiquem concentrados aonde as empresas maiores estão concentradas. Das empresas que podem aceitar a renúncia, o que pode utilizar a renúncia, são as empresas que trabalham com lucro real, que são as empresas maiores. A grande maioria, a larga maioria das empresas brasileiras, ela não trabalha com lucro real, trabalha com lucro presumido, e não pode fazer a opção de utilizar recursos do imposto de renda para a cultura. Portanto, há uma concentração natural. Os recursos do Fundo Nacional de Cultura, eles são recursos mais que podem ser melhor distribuídos, embora no passado também não tenham sido. Agora, eles vêm sendo utilizados de forma mais a contemplar as regiões e as manifestações culturais de forma mais ampla e mais democrática. A lei não é uma lei orçamentária, é uma lei que define os princípios e as diretrizes. E como enfrentar esse desafio de fazê-lo instrumento da democratização, da acessibilidade, de tornar os recursos da cultura capazes de chegarem juntos das mais diversas manifestações das regiões mais distantes. Esse é o desafio da territorialidade, o desafio do tipo de manifestação, é o desafio da tipologia desses tipos de manifestações. Muito se fala da Lei Rouanet, e eu tenho lido também muita bobagem sobre a Lei Rouanet. Né? Eu tenho tido cuidado de estar sempre clareando de informação como é que funciona esse mecanismo. Eu costumo dizer, dentro da minha secretaria, que é uma secretaria muito grande, nós somos cerca de 200 pessoas somente para cuidar dessa lei, e esse gigantismo não é à toa, porque a lei é gigante, o PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, nasceu muito grande, ele já nasce com essa dimensão muito grande, começou muito pequenininho, porque o primeiro ano de projeto no Ministério, em 1992, foram apresentados 3 projetos. Hoje a gente recebe 12 mil, e estamos trabalhando com a mesma lógica. Então, alguma coisa tem que ser feita para mudar essa lógica. A lei ela não comporta mais a cultura brasileira. Ela ficou pequena para a cultura brasileira. Mas ela teve a sua importância durante todos esses anos. Em 20 anos, nós apoiamos 35 mil projetos. Quer dizer, só em 2011 foram apoiados 3.500 projetos no Brasil. E aí, às vezes, as pessoas que vão falar da lei pegam 2, 3 ou 4 exemplos de projetos mal-sucedidos, que tem projetos mal-sucedidos. Em qualquer área tem projetos mal-sucedidos. Em qualquer profissão tem os mal-profissionais. Nós temos maus proponentes. Felizmente, é uma pequena parte de todos os proponentes que nós trabalhamos. E toda vida que se vai fazer algum exemplo sobre a Lei Rouanet, são sempre os maus projetos que apresentam. Eu tenho rodado pelo país,
e claro que existe essa questão da concentração no centro-sul do país, que o texto do Pedro Eugênio vem ao encontro da solução disso, mas nós temos iniciativas bastante exitosas em lugares mais remotos do Brasil. Claro, um instrumento que tem 20 anos, ele precisa se atualizar, porque ele tem problemas. A gente que opera o sistema, e a gente tem buscado operar da melhor forma possível, e acreditamos até que temos melhorado essa operação, porque a gente está, cada dia, buscando um aperfeiçoamento na gestão desse mecanismo. A gente sabe que tem problemas. Quais são os principais problemas hoje que nos dificulta a gestão? A primeira coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de operar é que a lei não consegue enxergar coisas diferentes de forma diferente. Ela tende a colocar tudo dentro de caixinhas. E a gente precisa acabar com essas caixinhas. A lei criou umas caixinhas, artes cênicas, música, artes visuais. E essas caixinhas, elas não conseguem mais. Tem coisa que chega para a gente que eu não sei em que caixinha colocar. E aí vem os órgãos de controle exigindo que eu coloque num tal de uma caixinha, porque a lei só prevê essas caixinhas. E aí a lei, como ela não enxerga coisas diferentes de forma diferente, ela criou, ao longo dos anos, artistas melhores do que outros. Se você perceber, você vai ver que tem artistas, tem ações de cultura que já partem, independente da sua qualidade ou do seu retorno para a sociedade, ela já parte com 100% de renúncia. E tem outras que nunca chegam a 100%. Por que esse tratamento diferenciado? A gente tem que ter um mecanismo que possa enxergar isso de forma distinta, como, de fato, o país é distinto. 50% da lei de incentivo está concentrado em teatro e música instrumental erudita. Por que isso? Porque são os dois que dão 100% para qualquer tipo de iniciativa. O Sempre Papo traz realmente uma questão primordial para a cultura, levantando uma nova lei que está surgindo e pedindo engajamento de Minas Gerais para essa nova lei. Sempre traz uma possibilidade de dialogar mesmo a pessoa que está trazendo o tema que está trazendo e aquela pessoa mais simples, mais humilde, que está chegando para entender o que está se discutindo. O projeto é sempre muito bacana. O Sempre um Papo presta um serviço inestimável para nós que atuamos na área cultural ao fomentar esse debate a respeito da proposta de alteração das leis de incentivo. E neste bloco do Sempre um Papo, que hoje discute os mecanismos de fomento à cultura no Brasil, as principais discussões foram o Pró-Cultura e a concentração de fundos no eixo Rio-São Paulo. Nossa avaliação é de que, nesse momento, nós temos um projeto muito maduro, que conseguiu apresentar soluções factíveis para temas extremamente complexos. Nós sabemos bem quais são as principais críticas que a Lei Rouanet, por exemplo, recebeu nesses últimos anos. Uma delas talvez a mais contundente, é a da concentração dos recursos no eixo Rio-São Paulo. A solução disso não se realiza apenas na equação de equilíbrio entre o Fundo Nacional de Cultura e a Lei Rouanet. O próprio Fundo Nacional de Cultura, no balanço dos investimentos dos últimos 10 anos que nós temos lá no Ministério da Cultura, também tendeu à concentração no eixo Rio-São Paulo. Isso talvez se deva ao fato de que, efetivamente, existem uma infraestrutura cultural, um mercado, também uma série de movimentos e militância, atuação cultural intensa nesses dois estados. Também são os estados mais populosos, onde existe maior movimento econômico. Tudo isso explica um pouco por que existe essa concentração. Mas a lei, ela pode ser trabalhada para mitigar isso, e aí entra o Estado, o governo, realizando a sua função. Por isso que nós achamos que o projeto do deputado Pedro Eugênio, vocês vão ver depois que ele vai falar um pouco mais sobre isso, ele apresenta uma solução que, até então, não tinha sido proposta, que é a criação de um capítulo específico na nova lei que se refere especificamente
ao tema da desconcentração e da territorialização. Esse instituto ele precisa ser trabalhado de uma forma muito inteligente e eficaz para que nós possamos ter uma fórmula que realmente vai funcionar. Nós trabalhamos no Ministério para estruturar um pouco essa proposta, construindo a ideia de que nós devemos ter territórios certificados pelo governo como os territórios prioritários. É isso que está lá proposto na lei. Essa territorialização, por um lado, é o reconhecimento dos valores específicos que alguns territórios brasileiros possuem do ponto de vista cultural, como, por exemplo, o Recôncavo Baiano, os territórios quilombolas, ainda não contemplados nos institutos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e no Fundo Nacional de Cultura, e também os territórios de periferia. Os territórios de periferia certamente foram os que mais progrediram nos últimos anos no sentido do ativismo cultural e que, no entanto, não tiveram o mesmo respaldo do investimento público que outras áreas tiveram. Como enfrentar esse desafio? Uma forma foi definir, sem estar na ordem de importância, mas foi definir um mínimo para cada estado. Então, para cada região, para cada estado. O Alice Portugal já tinha colocado os 10% por região. Nós colocamos, além dos 10% por região, um mínimo para cada estado da proporção da população do estado na população geral do país, até 2%. Quem tiver mais de 2%, então essa proporção não é seguida. Mas para aqueles estados de menor tamanho, eles têm garantida essa proporcionalidade. Uma outra forma de desconcentrar é dar mais força ao produtor independente. Nós definimos, além do produtor independente, colocamos na lei a figura do pequeno produtor, aquele que se enquadra na lei do simples. Ou seja, hoje, qualquer empresa que fature até 3,6 milhões por ano, e aí tem várias faixas menores, ela é enquadrada como empresa de pequeno porte. Então, essas empresas, junto com o produtor independente, e aí a lei traz uma série de definições do que é produtor independente, é um grande desafio da lei, porque é difícil você definir exatamente o que é produtor independente. Uma outra maneira de descentralizar é a criação do território certificado, que o Vitor Ortiz já falou. Ao criar territórios certificados e a permitir que um instrumento que pode ser usado pelas empresas, que é o da despesa operacional, ela pode entrar no cálculo como despesa para fins de abatimento do imposto de renda, as empresas só poderão usar esse instrumento para aplicar nos territórios. Então, induz as empresas a colocarem os seus recursos em territórios que talvez elas não fossem colocar ali porque a sua empresa não atua naquela área. A tendência seria, e a tendência é, geralmente, da empresa querer colocar só ali no seu território. Mas agora ela é por esse mecanismo, que é um mecanismo de mercado também, ela é induzida a colocar os recursos nos territórios certificados. Então, são diversas maneiras, são diversos instrumentos de descentralização que podem ser e que vão se juntando para fazer com que os recursos sejam melhor distribuídos no espaço territorial. Por mais que nós coloquemos incentivo às empresas para elas descentralizarem, elas sempre haverão de utilizar os recursos com uma ótica dos seus interesses empresariais, por mais dedicadas que estejam a agregar preocupações culturais. Essa concentração em 2 estados brasileiros, por mais que a gente tente, são 2 tipos de concentração que eu acho perversa. A concentração de Rio e São Paulo, e os números, a gente às vezes diz, mas são números que a gente tem que, de certa forma, questionar. Se eu puxar pelo meu sistema, eu vou dar que 79% está concentrado em Rio e São Paulo. Mas eu não consigo enxergar no meu sistema uma deficiência nossa, que a gente precisa também corrigir,
o destino desse recurso. Eu puxo sempre pelo CNPJ. E o CNPJ, em geral, está no centro-sul do país, que é onde está o PIB brasileiro. Mas a concentração também se dá em segmentos. 50% da lei de incentivo está concentrada em teatro e música instrumental e erudita. Por que isso? Porque são os dois que dão 100% para qualquer tipo de iniciativa. Então, o órgão de controle chega para a gente e diz, CEFIC, olha, você precisa induzir que haja uma desconcentração. Eu digo, mas como é que eu vou induzir uma coisa que está na lei, que é 100%, e o outro só dá 40%? O que é que eu digo para o empresário? Eu tenho que ter mecanismo de indução. E aí vem, eu tenho que ter um mecanismo que eu possa dizer para o empresário, olha, você pode investir em determinada ação que não é gratuita. Mas se a ação que você vai investir for gratuita, você tem um incentivo maior. Então, o proponente, na proposta do Pedro Eugênio, quando ele desenhar o projeto, ele vai ter que atentar para esse modelo que está colocado. Quanto mais aderência às políticas públicas do Ministério e ao Plano Nacional, maior vai ser a pontuação dele. Eu não quero dar o meu ingresso gratuito. Não precisa você dar. Mas, se você não der, você vai perder 2 pontos. Se você der, você ganha os 2 pontos. Isso vai ter consequência no seu nível de incentivo. Da mesma forma que o empresário vai pensar assim, se eu levar o meu recurso do imposto de renda para os territórios certificados, que estão dando 125, não é isso? Eu vou ter, para cada 100, eu vou ter 125 de imposto de renda, porque nós estamos usando, o deputado trouxe para os territórios certificados a mesma lógica da lei do audiovisual. É exatamente a mesma coisa, é 100% mais a possibilidade de contabilização como despesa operacional, o que dá 125%. Então, se eu disser para o empresário, falando na lógica dele, de que se ele levar o recurso dele para a região amazônica, ele vai ter 125% para as ações que estão acontecendo nas regiões remotas do país, e ele vai ter um incentivo menor para as regiões, para os grandes centros, a gente começa a falar a língua do empresário. Ele vai ter capacidade, quer dizer, os projetos vão ter capacidade de sedução para o empresariado. Porque o que acontece de fato hoje? Nós temos uma quantidade de projetos enorme aprovada. No ano passado, nós tivemos um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, 350, captamos quase 1 bilhão e 300, mas nós jogamos no mercado cerca de 5 bilhões de reais em incentivo. Então, os órgãos de controle até nos questionam, como é que eu, CEFIC, autorizo 5 bilhões se no meu orçamento na LDO só tem 1 bilhão e 300? Porque a gente sabe como é que o mercado funciona. Eu tenho que fazer um overbook para que o empresário possa escolher. E onde é que ele vai escolher? Aquilo que tem mais visibilidade. Aqueles projetos que não têm capacidade de sedução do empresariado deveriam ser atendidos pelo Fundo Nacional. O fundo deveria enxergar aquilo que o empresariado não quer enxergar, mas o problema é que nós não temos um fundo robusto. Nós estamos propondo que o fundo passe a ser um fundo contábil e financeiro, Fundo Nacional de Cultura. Isso significa que os recursos, quando entrarem no FNC, eles são considerados gastos do ponto de vista do orçamento da União. O Sempre um Papo desta semana está de volta com o tema Os 20 anos da Lei Rouanet e o Procultura, passado, presente e futuro. A cultura já teve 6%. O que é isso, 6%? Ela hoje, uma empresa jurídica pode descontar 4% para o imposto de renda. Mas no passado já foi 6% e isso caiu para 4%. Ou seja, propor voltar para 6% não é nenhum absurdo. É algo absolutamente factível, está dentro da lógica aceitável, digamos assim. Pois bem, mas para chegar a 6%, que eu estou propondo que possa chegar até 6%, nós fizemos o seguinte mecanismo. Para sair do 4% para 5%, uma empresa que faça essa opção, esse 1% a mais, ele vai, na realidade, para o Fundo Nacional de Cultura. O que isso significa? A preços de hoje, a valores de hoje, se a renúncia hoje está a 1 bilhão e 600, e esse 1 bilhão e 600 ele vem dos 4, 1% significa 25% disso, 1/4 disso, 400 milhões.
Então, se por esse mecanismo a gente consegue jogar 400 milhões no Fundo Nacional de Cultura, que hoje tem 250, e você está saindo de 250 para 650. Mas aí nós discutimos qual é a empresa que vai simplesmente colocar mais 1% de renúncia para transferir para um fundo público. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos dar a oportunidade dessa empresa de captar 1% para projetos que ela escolha. Então, ela pode ir para 6%, mas, para passar para os 6%, ela tem que ter passado primeiro pelos 5%. Ou seja, uma empresa, para captar, para ter mais 2% de renúncia, ela tem que optar e tomar essa decisão. Eu vou colocar mais 1% para projetos que eu escolha, mas terei que colocar 1% para o Fundo Nacional de Cultura. E, adicionalmente, no 4º ano, porque isso é progressivo, mas, no 4º ano, ela terá que fazer uma doação para o Fundo Nacional de Cultura, que poderá, do 4º ano, chegar à metade do que a renúncia está captando. Ou seja, ela tem que colocar dinheiro dela, que é uma grande aspiração. A gente ouve muita gente falando, olha, vamos criar algum mecanismo, vamos obrigar, as pessoas dizem assim, vamos obrigar, coloca aí na lei, deputado, que as empresas estão obrigadas a botar tantos por cento do dinheiro dela. Que é a tal história dos 100%, se é 100%, se é 80%, e que é uma discussão muito grande no nosso meio cultural, mas que é bom a gente olhar com cuidado, que é o seguinte, se você dá à empresa a possibilidade de aplicar 80%, e aí ela só tem a possibilidade de aplicar 80%, e 20% ela tem que colocar de dinheiro dela, existem outras leis, como a do audiovisual mesmo, a dos esportes, não é? O Fundo da Infância e do Adolescente, que permite se colocar 100% em projetos incentivados. Então, ao tentar colocar mais recursos das empresas em projetos incentivados na cultura, havendo outras alternativas de 100%, nós estaríamos, na realidade, dizendo para as empresas, e são muitas que teriam aí um raciocínio, digamos, econômico, vão lá para outros, apliquem em outras áreas que não na cultura, porque essas outras áreas você pode aplicar os recursos sem ter que colocar um tostão de recurso próprio. Por isso, nós enveredamos por esses outros mecanismos que são mais engenhosos e talvez até um pouco difíceis de serem explicados, mas acho que não, acho que dá para entender, não é? Esses mecanismos que criam, que induzem e que utilizam a própria força, feita a história do jiu-jitsu. Você usa a força, né, aquela força que está em jogo, a favor e não contra. Aquela história que o recurso público, de um lado, como se é recurso público, não deveria ser através do fomento, através da renúncia, teria que ser tudo de orçamento. Tem esse debate todo que a gente sabe que existe e é relevante. Mas, na realidade, ao colocar uma parte do recurso da renúncia para o fundo orçamentário, nós estamos, de alguma forma, dizendo para todos, olha, minha gente, é uma forma de cooperar, é uma forma de, em vez de incentivar a contradição entre esses dois conceitos, utilizá-los em cooperação. A primeira dúvida é sobre, na PL está dizendo que o fundo não pode ser contingenciado. Eu queria entender como, na medida em que ele faz parte do orçamento da União, por que ele não é contingenciado? Não está no meu projeto, no meu substitutivo. Estava no Dalice Portugal, mas no meu substitutivo não tem esse comando do não contingenciamento. Eu tirei. Por que eu tirei? Porque nós sabemos que todos os projetos eles são contingenciados. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que tinha essa ressalva, isso caiu. Não vamos simplesmente jogar para a plateia e colocar uma coisa que a gente sabe que é impossível de ser obtida. Vamos concentrar os nossos esforços naquilo que tem chance de ser obtido, não é? É como, por exemplo, uma solicitação de que muita gente pede, coloque isso, retire essa coisa de que a cada 5 anos a renúncia tem que ser revista. Isso é da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso vale para todas as leis do país. Então, se eu retirar isso, eu vou ter que colocar de novo. Mas permite uma complementação. Então, antes de tu passar para
responder outra pergunta. Mas o fato do fundo passar de orçamentário para contábil, ele já altera um pouco essa realidade, se ele tiver uma fonte de receita como nós estamos prevendo. Não. Que está, quer dizer, parte dela, né? Quer dizer, parte da... Se nós mantivermos, vamos imaginar uma situação hipotética, se nós mantivermos os atuais 250 milhões do fundo e ele for incorporado em mais 650 milhões, né, nós vamos chegar a 900 milhões. Desses 900 milhões, se não ficar definida nenhuma outra regra diferente, a valer o que está na lei, né, destes 900 milhões, 650 seriam não contingenciáveis. Então, claro, porque o recurso que vem do cálculo, né, daquela receita do 5% para o fundo, ele... Mas por que ele, nesse caso, ele não é contingenciável? Porque ele já foi gasto. Quando você cria um fundo orçamentário e financeiro, do ponto de vista do orçamento da União, quando você transfere para o fundo, o recurso já foi gasto. Nós estamos propondo que o fundo passe a ser um fundo contábil e financeiro, Fundo Nacional de Cultura. Isso significa que os recursos, quando entrarem no FNC, eles são considerados gastos do ponto de vista do orçamento da União. E, na passagem de um ano para o outro, ele não tem que ser gasto no final do ano e ele passa para o ano seguinte. Então, isso faz uma diferença enorme na gestão dos recursos do fundo. Aquele corre-corre de final de ano, que, inclusive, aumenta o risco de erros e de decisões assodadas, isso deixa de existir e dá mais estabilidade ao fundo. Ortiz já falou da questão da transferência para estados e municípios. Isso é importante ressaltar que 80% desse adicional que se está propondo vai para estados, municípios, Distrito Federal. E 30%, né, dos recursos do fundo, pelo menos 30% dos recursos do fundo, eles são já também, está proposto aí que pelo menos 30% vá também, faça esse caminho, fundo a fundo, e, porém, com a exigência de que haja um fundo municipal, um fundo estadual, de que haja o Conselho de Cultura, que haja um plano municipal de cultura, ou seja, não é simplesmente transferir o recurso, mas exigir dos municípios que eles criem instrumentos que dê conteúdo a uma política cultural municipal. Isso é muito importante. Quando a gente faz uma comparação, justamente nos critérios que o senhor estava falando do artigo 23, né? A letra D, que fala sobre projetos independentes, produtores de pequeno porte, eles, independentemente da pontuação, eles ganham 100%. Esses produtores de pequeno porte, eles estão vinculados à forma de tributação, por exemplo, são empresas do Simples ou tem a ver com a capacidade de faturamento dessa empresa. Eu posso ter outros tipos de tributação, mas ela tem que obedecer um teto X de 3 milhões e 600, por exemplo, como é o do Simples. É o conceito do Simples. Ele faz a referência à lei que cria o Simples, a Lei Complementar 123. Nela, ela define quais são as empresas enquadradas no Simples, que são as microempresas e as pequenas e as empresas de pequeno porte. A maior possível, o critério é de faturamento. O critério de faturamento. Ou seja, tem que obedecer os 3 milhões e 600 3 milhões mil e reais. 600. Pode ser uma empresa por exemplo, uma pequena empresa de distribuição de filmes, sim, que não pode ser simples por essência, concorda? Sim. Ela também vai estar, independentemente da pontuação, se o projeto foi exatamente enquadrado no 100%. Não significa dizer que só as empresas de pequeno e médio porte optantes pelo Simples é que terão esse benefício. Não, veja bem, empresas proponentes, no caso. Proponentes, né? De acordo com a lei. No meu entender, né? Porque, às vezes, a gente escreve uma lei e depois ela vira outra coisa. Né? A intenção do autor é uma coisa, né? E o que está escrito é outra. A minha intenção foi enquadrar as empresas do Simples. Do Simples. Aquelas que são optantes pelo Simples. Associado, certo?
Tanto que a gente cita a lei, a gente não cita o critério, a gente cita a lei, está citado lá. A lei complementar 123 de tanto, de tanto, de tanto. As empresas que são empresas de pequeno porte, conforme a lei tal, que é a lei do Simples. Essa é a minha intenção. Pois é, mas a Tati está perguntando, e o caso dessa empresa que não se enquadra no que não Simples, é mas simples, que tem um mas faturamento que ela pequeno não tem e que tem um independente? faturamento de 3 Ela milhões. não entraria. De acordo com a minha intenção, ela não entraria. Agora, Então, a gente pequeno pode até ver seu caso. Eu né? acho que, eu acho que, se o senhor me permite, eu acho que esse artigo poderia, antes de passar por aí, porque tem muita distribuidora de filme que não é simples e tem um faturamento, às vezes, é muito menor. Não é possível, e nós estamos já discutindo com a CGU, que a CGU não entenda que fazer uma peça de teatro é diferente de fazer um prédio. Nós estamos trabalhando dentro de uma área que a criatividade é o seu principal norte. Neste último bloco do Sempre um Papo, um novo convite à reflexão sobre os caminhos que os mecanismos de incentivo à cultura no país vêm tomando. Eu gostaria de perguntar aos senhores se há alguma mobilização do Ministério da Cultura e da Câmara nesse sentido de alteração emergencial, de alterar essa LDO, para voltar a permitir o convênio federal com entidades privadas, porque o setor da cultura teve que se adaptar, às vezes, no improviso, e muitas vezes se percebe a celebração de convênios diretamente com municípios para beneficiar festivais de artes cênicas altamente relevantes e antigos, inclusive, por meio de pessoas jurídicas de direito público e sem poder ser assumido diretamente por entidades privadas. Essa é a minha dúvida. Bom, primeiro é o seguinte, o ano passado o Ministério já fez, trabalhou por uma evolução no que tinha sido colocado lá na lei, em dezembro de 2010, e passou a vigorar a partir de janeiro de 2011, essa restrição específica para o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo, para a realização de eventos com entidades privadas, nada além disso, foi o que a LDO especificou. O ano passado nós conseguimos fazer com que este ano o Instituto da Lei preveja que, havendo a precedência da chamada pública e o evento possuir mais de 5 anos de existência, né, ininterrupta, ele poderá ser beneficiado. Mas o que ocorre é que, depois da LDO, surgiram outras restrições para o conveniamento com entidades privadas, de um modo geral, no governo federal, não apenas no âmbito do Ministério da Cultura. São restrições que visam, né, obviamente, a correta utilização do recurso público, a mais absoluta transparência e também a instituição de mecanismos que possam permitir que a sociedade, né, e nós que estamos responsáveis pelos órgãos de governo, né, possamos monitorar, acompanhar esses convênios, né, que são realizados e ter absoluta certeza que o recurso chega lá onde foi, né, efetivado. O que existe hoje como condição para todo e qualquer convênio com a entidade privada, seja para a realização de evento ou seja para qualquer outra finalidade, é a necessidade de haver uma prévia chamada pública, ou seja, que haja transparência plena, que o Ministério diga, eu quero apoiar os festivais de música, teatro, dança, circo, etc., etc., né? Os festivais podem se inscrever num determinado período, conforme estiver estabelecido na regra, né? Haver a seleção, o julgamento, como já é hoje praticado pelo Ministério da Cultura, com os prêmios, Mili Muniz, Klaus Viana, Carequinha, etc., que são da área de artes cênicas, e os prêmios de música também, e outros, né? Esse instituto é fundamental. Então, não sei se respondi plenamente, mas a questão é que não existe mais a restrição total, né? Existe um caminho, só que o caminho é este que os decretos que versam sobre esse tema, entre eles o decreto 507 de outubro do ano passado, né, indicam a necessidade de haver um processo novo. Que o Ministério da Cultura entenda que o setor cultural deva ter um tratamento diferenciado na prestação de contas dos seus projetos. Quando você aprova um projeto na Lei Rouanet, você aprova um plano de trabalho que especifica quanto você vai gastar em cada item, e esse plano de trabalho ele passa por uma análise que leva ou não à aprovação do que foi proposto ali.
Então, nós poderíamos concluir que, se, em alguns casos, o plano de trabalho não é suficiente, né, como para dar conta do recurso necessário para a realização do objeto, e o produtor se desdobra buscando outros meios para realizar aquilo com o qual que ele se comprometeu em realizar, né, também poderia haver uma sobra de recursos, né, de cada um desses projetos. Então, é fundamental ter, sim, a etapa posterior da análise da prestação de contas, com todo o rigor, critério, e acho que isso valoriza o setor cultural. Nós temos visto também, na análise da lei, que houve uma evolução daqueles que trabalham com o governo, tanto no incentivo fiscal quanto no Fundo Nacional de Cultura, né? Houve uma evolução das entidades não governamentais, das instituições culturais, que não são do governo e que trabalham com o governo. Houve uma evolução na qualidade deste relacionamento. Isso é importante para que o setor cultural ele possa se colocar de uma forma também competitiva com os demais setores que disputam o recurso público. Essa é uma inteligência importante para a gente agregar. Quanto mais instituições culturais nós tivermos no país, né, que desenvolvem o seu trabalho com rigor técnico, com a máxima perfeição possível, inclusive na gestão de suas contas, né, mais respeitado será o setor cultural. Obviamente, mais força nós temos para buscar outros recursos, outras fontes. E isso, acho que é uma questão importante. Não é possível, e nós estamos já discutindo com a CGU, que a CGU não entenda que fazer uma peça de teatro é diferente de fazer um prédio. Nós estamos trabalhando dentro de uma área que a criatividade é o seu principal norte. Então, não há como a gente cobrar que uma prestação de contas seja feita da mesma forma que é feita a prestação de contas para construir uma ponte. E a CGU já começa a entender isso. A CGU já começa a entender isso porque nós estamos mostrando para a CGU, a CEFIC já fez 4 reuniões com a CGU, já na expectativa de solução de um passivo de prestação de conta que nós temos dentro de casa, para que a gente tenha uma metodologia diferente de prestação de contas. Temos que ter uma metodologia mais moderna de acompanhamento. Há uma necessidade de que o Ministério da Cultura acompanhe os projetos. Mas como é que eu acompanho 3.500 projetos sendo realizados por ano com uma equipe de acompanhamento de 20 pessoas? É impossível. A CGU manda para a fiscalização dela, com toda a razão, 3 fiscais, passam uma semana no projeto. Se eu mandar 3 fiscais passar uma semana no projeto dos 3.500, eu preciso de 2.000 pessoas para fazer isso. Então, eu tenho que ter um modelo diferente. E nós estamos mostrando isso para a CGU. Agora, claro, o que nós disputamos lá, que eu acho que foi isso que o Enilton quis dizer aqui, é que os órgãos de controle também possam perceber, e isso é uma questão sutil e complexa, né, que o setor cultural tem algumas especificidades. Tem especificidades de calendário, de sazonalidade, de oferta de serviços né, no mercado, tem uma série de fatores. Aí são fatores que são, inclusive, justificáveis do ponto de vista técnico. Exatamente. E que nós podemos apresentar a um controlador da CGU e ele vai compreender, né, a racionalidade do que a gente está propondo. E, nesse sentido, é que se dá a flexibilidade. Não quer dizer que nós estejamos defendendo, né, uma cultura que eu acho que não foi boa para o setor cultural e que vigorou um certo tempo, de que bastava cumprir o objeto e está tudo certo, né? Isso não era correto e nós não vemos como correto. É necessário, além de fazer o objeto, né, demonstrar que geriu bem o recurso público que foi investido naquele instituto, naquela realização, né, nesse sentido. O que nós estamos fazendo, só para completar aqui a fala do secretário, quando você aplaudiu ali atrás, o que nós estamos discutindo é uma metodologia mais moderna de prestação de contas, que possa enxergar o nosso setor da forma que ele funciona. Porque, como as regras são muito rígidas, muitas vezes os órgãos de controle, até porque existem essas regras, e os órgãos de controle têm dito muito claro para a gente, olha, as regras vocês escrevem, contanto que possam ser suficientes para certificar o bom uso do recurso. Isso não quer dizer que a gente vai afrouxar a fiscalização, a gente vai apenas
criar uma metodologia que seja melhor, que garanta, que dê segurança, mas que enxergue o setor como ele é, com a sua diversidade. A gente, quando vai fazer um projeto cultural, a gente sabe que, hoje, pela metodologia, por exemplo, se você prevê 4 cadeiras num cenário e comprar 5, porque o cenógrafo pediu 5, vai ser pedido o dia de volta da 5ª. E não é possível que isso aconteça. A gente tem que ter uma metodologia diferente para compreender essa dinâmica. A comprovação do uso do gasto público é indispensável. Acho que estamos evoluindo muito na compreensão desses órgãos de controle, mostrando para eles como o nosso setor funciona e trazendo uma nova forma de prestação de contas. Sempre tem uma demanda que não foi prevista nos programas do Ministério. E isso é normal que aconteça. E deve haver essa demanda, porque nós não podemos querer, né, imaginar que a gente pode prever tudo e que tudo tem que ser tão racional assim, né? E, portanto, nós vamos ter o edital de demanda espontânea, que vai permitir que qualquer outro projeto não enquadrado nesses programas que o Fundo financia possa disputar o recurso do Fundo Nacional de Cultura, como se fosse um grande editalzão, né? Principal objetivo, acabar com o balcão. Não tem mais balcão no Fundo Nacional de Cultura a partir dessa iniciativa. Toda e qualquer demanda ao fundo tem que ir ao edital de demanda espontânea, se ele não conseguir se enquadrar em nenhum dos outros editais que o fundo já realiza. Eu acho que isso é um avanço importantíssimo, né, para melhor gestão do instrumento. Muito obrigado a todos, gente. Enilton, Vitor, deputado, muito obrigado por ter vindo aqui discutir isso com a gente. Obrigado.